Pessoal, tudo bem? Quem tá entrando aí agora, né? Hoje a gente vai fazer uma live e o assunto hoje é esse tratamento novo que a gente está trazendo aqui, né? Para nossa clínica, para nossa cidade aqui, que é o Renovo. E aí, Carlão, beleza? Tudo beleza, cara. Como é que tá aí? O Carlos é um dos nossos sócios aí do Renuvium, né? Também vai começar a trazer aí, oferecendo para os pacientes deles. Ah, pronto. Rodrigão é suspeito. Olá, Mari, tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. E o doutor? Tudo beleza, maravilha. Vamos falar um pouquinho hoje para o pessoal aqui das novidades, né, que a gente está trazendo do Renuvium. Não sei se alguém já... Você faz bastantes lives aí com colegas. Não sei se alguém já falou desse assunto, mas é um assunto bem interessante porque é uma novidade. Não, né? É Foi uma você no... com a outra médica de Maringá também, a doutora. A Elô. Isso, a Elô, Sim, isso. a Elô e o Carlos, né? Eles são meus sócios aí no Renuvium. Então, eles também estão trazendo aí para os pacientes deles essa tecnologia nova. Tá entrando o pessoal aqui, ótimo. Pessoal, quem tiver alguma dúvida aí sobre a flacidez de pele, o tratamento do Renuvium, vai mandando para a gente aí. Uhum. Doutor, então, obrigada por ter aceito participar de mais uma live, né? Nossa primeira foi em maio, foi super E, produtiva, né? sim, com certeza. E daí as meninas enviaram algumas perguntas, tem várias perguntas sobre o Renuvium, inclusive. Bora, vamos lá responder. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é geral, né? O que é o Renuvium? Para quem não sabe. Ah, tá. O Renuvium, gente, o que que é? Hoje em dia, né, na cirurgia plástica, nós temos algumas opções de tratamento cirúrgico de flacidez de pele, né? Só que a maioria delas envolvem grandes cortes, né? Então, uma abdominoplastia, um lifting de braço, um lifting de bumbum, um lifting de interno de coxas, né? E até hoje não existia nenhum tratamento assim mais potente ou mais eficaz, né? Minimamente invasivo que evitasse esses cortes, né? Hoje o Renuvium veio para solucionar esse vazio, porque ou era corte, né? Ou eram tratamentos estéticos que, apesar de muito bons, têm as suas limitações por serem pouco invasivo, né? Como uma radiofrequência, um jato de plasma externo, né? Uma radiofrequência fracionada, são excelentes, mas têm as suas limitações por serem menos invasivos. O Renuvium é um aparelho, né, que é um jato de plasma de hélio com radiofrequência, que ele é aplicado logo após, por exemplo, terminar uma lipoaspiração. Pelos mesmos orifícios da lipoaspiração, a gente aplica como se fosse uma cânula, né, para ficar mais fácil de entender, pelo mesmo buraquinho da lipo, só que essa cânula não aspira, ela só libera a energia do plasma com radiofrequência e ela vai sendo aplicada nos mesmos locais onde foi feita a lipoaspiração e estimulando assim a retração de pele, né? Metade do resultado já é imediata, né? Então a pessoa já vê uma redução importante da flacidez de pele imediatamente, e a outra metade acontece nos primeiros 3 a 4 meses por estímulo de colágeno. Uhum. Qual que é a indicação, a partir de que idade pode começar a ser feito e até que idade pode ser feito? Excelente pergunta. Assim, lógico, né? Geralmente a gente faz as cirurgias de maiores de idade, né? E agora a limitação de idade é uma pergunta importante. Por quê? Como parte do efeito dele, vamos imaginar, metade do efeito é por estímulo de nova produção de colágeno, a gente sabe que com a idade a gente vai perdendo essa capacidade de produção de colágeno, né? Então, acima dos 50 anos, né, o resultado já fica mais limitado, né? Claro, a gente tem que avaliar cada caso individualmente, né? Às vezes uma pessoa com 55 anos tem uma capacidade de produção de colágeno muito boa, né? Outras, às vezes, um pouco mais nova, não. Por exemplo, pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica, já são pacientes onde a gente acaba não indicando pela capacidade de produção de colágeno ser muito pequena, mesmo em pacientes mais jovens. Então, via de regra, até 50 anos quase sempre dá para fazer. A gente só põe essa restrição, às vezes, para os pacientes pós-bariátricos, ou pacientes vegetarianos, que às vezes consomem pouca proteína, às vezes um vegetariano que não tem um acompanhamento nutricional,
pode ter uma capacidade menor de produção de colágeno também. E acima de 50 anos, aí a gente vê caso a caso, né? Tem pacientes que têm, assim, uma capacidade muito boa, mesmo com uma idade mais avançada. Uhum. Perguntaram aqui se o Renuvium é fibrose, pode ser feito após a lipo. Não, não, ele não serve para evitar fibrose, né? Ele serve para tratar flacidez de pele. Flacidez de pele. A única função do Renuvium é esticar a pele, deixar a pele mais esticadinha, a pele mais reta, a pele mais menos flácida. É a única função dele, gente. Uhum. Aqui, ainda sobre o Renuvium, querem saber se ele pode ser feito sozinho ou ele tem que ser associado à lipo. E quanto Excelente. traz? Excelente pergunta. Então, assim, o Renuvium, geralmente a gente vai associar ele a uma lipoaspiração, mas vamos imaginar, tem muitos pacientes que às vezes já fizeram uma lipo e ficaram com aquele umbigo meio triste, o pele um pouco solta, seja no abdômen, no bumbum, no interno de coxa, nos braços, né? Então, sim, ele pode ser feito sozinho. Só que nós temos que avaliar como está essa pele, né? Se a pele tiver uma camada ainda de gordura muito importante, mesmo depois de uma lipo, a gente tem que retirar. Se já ficou com a pele fininha com essa lipo, aí a gente não precisa fazer mais lipo. A gente só faz a aplicação do Renuvium também. Mas é um tratamento também feito em hospital, sob anestesia, né? Porque é um tratamento que, apesar de ser minimamente invasivo, ainda é uma cirurgia. Uhum. E ele pode ser feito em qualquer parte do corpo? Pode ser feito do pescoço para baixo, né? Do pescoço para cima, não. Na face, não, né? Mas no pescoço pode ser feito, braço, abdômen, costas, flancos, interno de coxa, bananinha, bumbum. Então, em várias áreas. Na maior parte do corpo pode ser feito, sim. Uhum. Obrigada, doutor. Eu vou fazer alguma pergunta aqui da live e vou intercalar com o que elas mandaram aqui. Beleza, fica à vontade. A Nath perguntou se pode ser feito lipo associado à abdominoplastia reversa para arrumar, nossa, eu li errado, para arrumar o umbigo triste. É uma das alternativas, sim. Pode ser feito também, né? Aí já com corte grande, né? Pode ser feito, sim. Aqui ainda sobre o Renuvium perguntaram também se ele pode ser usado em qualquer grau de flacidez. Excelente. Então, quando que a gente indica o Renuvium? Então, vamos lá. Paciente com flacidez leve e moderada, né, onde às vezes nem tem uma indicação de uma abdômen. Vamos imaginar no abdômen, né? A paciente não tem indicação de abdominoplastia, mas tem uma flacidez de pele. Ele vai muito bem. Ou a paciente tem indicação só do mini abdômen, ele vai muito bem, substitui os cortes. Agora, vamos imaginar que a paciente tem indicação de uma abdominoplastia, porém, ela é contra o corte, um paciente que nem cesárea fez, fez parto normal, não quer nenhuma cicatriz no abdômen. A gente pode oferecer o Renuvium como uma alternativa, né? Claro, né? Se a paciente já tem indicação de abdominoplastia, o resultado do Renuvium não vai substituir a abdominoplastia, né? Vai trazer uma melhora, né, para a paciente, se ela não quer corte de jeito nenhum, a gente consegue oferecer uma melhora da flacidez dela, mas claro que se ela já tem indicação de abdominoplastia, a abdominoplastia conseguiria dar um resultado melhor. Eduardo, mas eu não quero corte de jeito nenhum. A gente consegue oferecer também o Renuvium como um jeito de melhorar a flacidez dela para ela ficar sem corte nenhum no abdômen. Uhum. Perguntaram também se o Renuvium substitui a lipo. Não, não, são duas coisas diferentes, gente. A lipo trata o acúmulo de gordura e o Renuvium trata a flacidez de pele. Então, aqui tem uma pergunta ainda sobre o Renuvium. Nossa, quantas perguntas! Só Renuvium hoje. Sim, o pessoal está bem interessado com a tecnologia que a gente já está falando sobre ela desde o ano passado, quando a gente adquiriu o aparelho, só que demorou muito para chegar, precisava de liberação da Anvisa, e agora acabou chegando essa semana só. Então, o pessoal já está bem interessado mesmo. Todo mundo quer o Renuvium. A Juliana perguntou se pode ser feito no seio. Eu vi já alguns colegas postando, fazendo no seio, mas não é uma indicação do fabricante, sabe? Eu ainda não penso em usar na mama, não. Eu acho que para mama, só se fosse em casos muito, muito específicos de mama que não tem nada de gordura, quase nada de glândula, só uma pele solta e a paciente não quer pôr prótese, nada. Então, eu penso em não usar, mas tem alguns colegas lá fora que usam nesses casos. Se a paciente tem mama, tem tecido mamário volumoso ou tem prótese, esquece, né? E não dá para fazer. Uhum. E no caso de quem tem flacidez no bumbum, meio... dá para levantar também só com o Renuvium?
Sim, sim, né? Aí, de novo, a gente avalia o bumbum, se ele tem muita gordura ou não, se tem uma pele já fina, aplicamos só o Renuvium, se tem ainda uma camada, porque ele tem que estar bem em contato com a pele, né? Então, se tem gordura entre a pele e o Renuvium, ele não vai funcionar muito bem. A camada de gordura entre o aparelho e a pele tem que ser pequena, né? Então, dá para fazer sim no bumbum. Se tiver pouca gordura, a gente consegue fazer só ele. Se tiver uma camada maiorzinha de gordura, tem que diminuir um pouquinho o bumbum para a gente conseguir fazer o tratamento de flacidez. Então, no caso, ele pode ser associado ao Sculptra e outro. Ah, não vejo assim, vantagem de associar com o Sculptra, porque o Sculptra é um bioestimulador, né? O estímulo de colágeno, a capacidade de estimular colágeno do Sculptra comparado com o Renuva é muito, muito menor, né? E além do que, o estímulo de colágeno do Renuva é só metade do seu resultado, a outra metade é imediata mesmo, é imediata mesmo. Depois da live, quem seguir lá no Instagram, vou pôr no History, só para vocês verem, um videozinho de como o Renuvium age na pele, como ele faz a retração, e vocês conseguem ver bem direitinho. Uhum. A Andrea perguntou: eu fiz lipo com abdominoplastia há 2 anos. Posso fazer lipo com Renuvium? Pode, pode. Se ficou alguma flacidez de pele ainda resultante, pode fazer. Porque assim, muitas pacientes às vezes fazem abdominoplastia e continua com a pele um pouquinho frouxa. Por quê? Porque o excesso de pele é retirado, só que a pele que sobra tem a mesma elasticidade, né? Ela não vai ganhar mais elasticidade, não vai ter mais colágeno na pele que sobra, então ela ainda pode ficar assim um pouco frouxa, porque é uma pele que não tem uma grande quantidade de colágeno. Então você aplicando Renuvium, né, a gente consegue fazer essa pele encolher e ganhar mais retração, né? Então pode ser feito sim. Então, o Vaser ele já retraía, ajudava a retrair a pele, né? O Vaser, ele. Não é o casamento. O objetivo dele não é retrair pele, mas ele tem uma capacidade sim de retração de pele, né? De mais ou menos aí 30% a mais que uma lipo comum. Agora já o Renuva não, o foco dele é retração de pele. E hoje, né, o que existe aí, vamos dizer, de mais tecnológico e moderno em cirurgia de contorno corporal é isso que você acabou de falar, mas é a associação das energias, né? Fazer a Vaser lipo e finalizar com o tratamento de Renuvium. Muitos pacientes que querem fazer uma lipo HD, por exemplo, né, a gente sabe que para conseguir uma boa definição de abdômen, né, ou de qualquer outra área do corpo onde a gente faz a lipo HD, a gente precisa de uma pele bem firme, né? Quanto mais firme a pele, mais esticadinha, melhor fica esse abdômen. Então, para pacientes de lipo HD, é um acréscimo muito legal no seu resultado, né? A gente consegue trazer um resultado bem melhor para lipo HD em pacientes que precisam, né? Deixando a pele mais esticadinha com o Renuva. Uhum. E eu recebi um resultado do doutor ontem e eu achei, meu Deus, que maravilhoso, né? Porque é bem o jeito que eu gosto, barriguinha chapada e peitão gigante. Uhum. Já tinha sido usado o Renuvium ali ou ainda não tinha sido? Ainda não, ainda não. O Renuvium, não, eu ainda não fiz nenhum caso aqui de Renuvium, né? Ele recebeu ele na segunda, os pacientes estão marcados tudo para agosto. Hum. Em E, agosto já vai ter casos de Renuvium já. e o Renuvium, ele encarece um pouco o preço? Aumenta? Sim, ele é uma tecnologia, Mari, bem cara, né? Hoje o Renuvium aqui no Brasil, o aparelho custa quase o preço de um apartamento pequeno, vamos dizer assim. Então ele acaba encarecendo sim. E ele tem a ponteira dele, que eu vou mostrar para vocês no videozinho, ela é descartável. Então usou Hum. no paciente e joga fora. E ela também tem um custo. Geralmente a gente cobra assim por áreas, né? O paciente vai fazer abdômen, um valor, vai fazer abdômen, costa, outro valor. Abdômen, costa e braço, outro valor. Mas ele aumenta assim o custo. Sim, mas é um que é para a vida toda, né? Exatamente, é um investimento que você vai conseguir, porque não existe, né? Não existe outra coisa com resultado tão bom assim, né? Para flacidez de pele. E em muitos casos, por exemplo, braço, né? No abdômen, a maioria dos pacientes aceitam corte, né? Fazer um mini abdômen, abdominoplastia. Agora, em braço, a não ser pacientes pós-bariátricos, é difícil aceitar um corte grande, né? Porque fica evidente. Bumbum também, geralmente os cortes são bem grandes para tratar a flacidez de bumbum. Flacidez de interno de coxas também, geralmente é um corte na virilha inteira. Então, são regiões onde as pessoas aceitam menos grandes cortes e com o Renuva a gente consegue oferecer agora um tratamento muito bom nesses casos. Uhum. E já que a gente falou interna de coxa, eu lembrei, para quem tem flacidez na área íntima, também pode usar Renuvium ou mercado? Não. Nessa região, não. Ele pode ser usado em alguns casos, por exemplo, no rosto,
externamente, aplicando externamente como se fosse um laser, né? Ele tem muito bom resultado nesses casos também, mas não muito daí para flacidez. Né? Ele melhora um pouquinho a retração de pele, faz skin tightening também, mas é mais para ruguinhas e tal. Então, na região íntima, acho que tem tratamentos melhores. Uhum. Aí, no caso da pele, ele diminuiria as rugas? Sim, sim, ele é feito externamente, aí nesse caso, né? Aplicado por fora, como se fosse um laser. E sim, diminui ruguinhas, melhora, tira manchinhas, faz um skin tightening, né? O que a gente chama aí de um lifting facial não cirúrgico, ele faz muito bem. Só que também, como é vamos dizer, um tratamento bem invasivo, assim, no sentido mais invasivo do que um peeling, por exemplo, né? Se compara, às vezes, a um peeling de fenol, que é um dos peelings mais fortes, aí ele tem que fazer sob sedação, né, no hospital também, para ser aplicado. Uhum. E ele pode ser associado ao lifting facial? Pode sim. Uma pessoa que faz um lifting e quer tratar as ruguinhas, né, que não saem no lifting, pode ser feito sim. Nossa, que legal. Vou dar de presente para minha mãe um dia. Pode ser feito sim. Eu vou para a próxima pergunta aqui. Daí eu vou fazer com a live de novo. Mastopexia com prótese e lipo HD. Consigo fazer uma vez? Eu não, geralmente eu não indico, Mari. Por quê? Porque a lipo HD já é uma cirurgia cheia de detalhes, né? Por exemplo, antigamente, antes de eu fazer a Vaser Lipo HD, minha lipoaspiração durava umas 2 horas e meia, 3 horas. Com a Vaser Lipo HD, no mínimo umas 4 horas. Então já é uma cirurgia mais detalhista, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, né? Como a gente vai trabalhar em algo com tanto detalhe, né? A gente tem que dedicar todo o nosso esforço, nosso tempo para fazer aquilo. Né? Não podemos querer fazer tudo ao mesmo tempo, que para mim, pelo menos, eu prefiro dividir. Eu acho que eu me dedicando a uma área que eu vou tratar, que já é demorada, eu prefiro colocar todas as minhas energias nisso do que fazer, às vezes, uma cirurgia muito grande, de 8, 10 horas, para fazer essas duas, por exemplo, dependendo do caso, né? Claro, tem caso e caso. Tem mastopexia que leva 2 horas, outros que levam 6, né? Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Mas, via de regra, geralmente a gente separa. Uhum. A Fernanda quer saber se as estrias do abdômen saem como Renuvium. Ele pode ser usado para tratamento de estria externo como se fosse um laser, mas não sai, né? Ela pode ter uma melhora, mas não fazendo para retração de pele, né? Usando ele como se fosse um laser para face, para as ruguinhas, dá para fazer nas estrias também para amenizar, né? Sumir não some. Uhum. A Gisele falou: gravidez gemelar. Fiz abdominoplastia e 9 anos depois está flácida. Houve ou seria, então, tenho 36 anos. Obrigada. Sim, com certeza. Então, ela fez uma abdominoplastia, passou 9 anos, claro, o corpo envelhece, vai ficando mais flácido com a idade, capacidade de produção de colágeno diminui, mas sim, Gisele, você pode fazer sim um removal agora, né? Provavelmente já resolve o seu problema de flacidez. Uhum. Não sei se o doutor quer falar, a Bia perguntou sobre ninfoplastia. Depois a gente pode marcar um dia só para falar sobre linfoplastia, né? Porque é um assunto assim bem amplo também, né? Cirurgia íntima feminina. Mas é o tratamento que a gente faz, né? A gente faz bastante, eu trabalho nessa área também para redução de pequenos lábios, né? Mas a gente pode marcar um dia para falar só disso, tem bastante coisa também. Uhum. Existe algum método cirúrgico que seja para reverter fibrose pós-lipo? Fibrose pós-lipo, né? Tem que avaliar esse tipo de fibrose. Geralmente a gente evita essa fibrose, a gente já diminui as chances dela acontecer usando o Vaser, né? Que a gente liquefaz ou emulsifica a gordura antes de, entre aspas, arrancar ela com aspiração. Então a lipoaspiração acaba ficando bem menos invasiva, né? E se a paciente teve fibrose e não melhorou mais ou menos com 6 meses, já fez tratamento fisioterápico, tudo, né? O que eu indico para as minhas pacientes que começam a ter fibrose o melhor tratamento é a prevenção, né? Que a gente já faz com o Vaser, com tratamento fisioterápico. Se mesmo assim ficou com uma fibrose, a fisioterapeuta, pelo menos as colegas que a gente indica, geralmente resolve, né? Mais na fisioterapia. Se já deu 6 meses fazendo fisioterapia e não melhorou, aí tem alguns tratamentos locais, né? Com cirurgia, não. Geralmente, não. Uhum. Depois de quantos dias após uma abdominoplastia mais lipo HD, podemos voltar para a academia?
Ah, varia, né? Cada médico tem uma rotina, né? Eu geralmente libero a partir de um mês, né? Com um mês eu já começo a liberar para fazer atividade física. Uma abdominoplastia com lipo, um mês já volto a fazer atividade aeróbica, com uns 45 dias atividade com peso já. Uhum. A Elida perguntou: Olá, mulheres com DI, no caso, doença de Crohn, doença autoimune, elas podem fazer procedimentos plásticos? Exemplo, silicone, se a doença em remissão, sem crise, sem uso de inflamatório. Pacientes com distúrbios inflamatórios sistêmicos não é indicado o uso de nenhum corpo estranho, né? Então, silicone geralmente a gente acaba não indicando em pacientes com esse tipo de problema, né? Agora, outras cirurgias plásticas, a abdominoplastia, lipoaspiração, essa não tem problema. Uhum. A Chiara perguntou: E no caso da paciente ter só flacidez de pele no abdômen e não ter gordura para lipar, como faz? Sim, aí pode fazer só o renúvel, né? Aí a gente cria só os espaços para aplicar o renúvel, que é a tunelização que a gente fala. A gente usa até uma cânula de lipo, mas sem estar ligado no aspirador, só para criar o espaço para a gente colocar daí a ponteira do renúvel, né? Então pode fazer sem lipo, sim. Uhum. Aqui uma doutor mandou: Loirão, amo você, admiração total. Obrigado, obrigado. É, O André Bernini fala: Quero fazer meu abdômen com você. Tem um monte de emojis bonitinhos. Eu vou fazer aqui de volta a pergunta que enviaram antes. Qual a indicação para quem tem seios lateralizados? Seios lateralizados, tá? Mama lateralizada, geralmente, né? Pacientes que têm a mama lateralizada é por uma questão anatômica, né? São pacientes que geralmente têm o tórax oval, né? O tórax meio curvado, e com isso, né? Vamos dizer, o tórax mais pontudinho assim, e com isso as mamas acabam dando essa lateralizada. Então, nesse tratamento, né, que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com que as mamas tentem vir mais para a região central, né? Então, assim, muitas vezes pode ser só com a prótese, pode ser a prótese mais encher de gordura, que é a mamoplastia híbrida, pode precisar retirar a pele, aí temos que avaliar. Mas o que a gente sabe que, na maioria das vezes, é por causa do tórax oval. Esse dia eu até sonhei que eu tava. Grupo de plástica, né? Eu sonhei que eu tava. Tinha aumentado meu peito, Aham. lindo, mas daí tipo, eu tava aqui pra dentro, daí eu fiquei. Tava andando no corpo. Porque tem. Eu lembro que uma vez na internet, uma foto bem famosa do Dr. Pra, do médico que deixou um bico pra cada lado, assim. Sim. Aham. Vou aqui mais uma pergunta. Boa noite. Queria só a retirada de gordura abdominal. Existe essa possibilidade? Sim, é uma lipoaspiração. Sim, com certeza. Lipo HD, tem alguma indicação ou qualquer pessoa pode fazer? Rafa, então assim, a lipoaspiração de definição, né, a gente gradua ela, média, baixa e alta, né? Quanto mais atlético já for o paciente, mais seguir já uma rotina de atividade física, uma alimentação mais saudável, tem um tônus muscular bom, maior vai ficando essa definição. Né? Em pacientes mais sedentários, geralmente, que ainda não estão tão regrados nessa parte alimentar de atividade física, já é uma definição mais leve, mas algum grau de definição a gente consegue dar hoje até em lipoabdominoplastia, né? Contraindicação pacientes que estão acima do peso, né? Pacientes que estão gordinhos, com sobrepeso grave ou obesidade, né? E outras contraindicações por doenças coexistentes ou alguma coisa assim, mas aí que são contraindicações para qualquer lipoaspiração, não só para HD. Uhum. É possível fazer durante a cirurgia de prótese de mama? Oi, eu não entendi, cortou, Mari. É possível fazer seio durante uma cirurgia de prótese de mama? Nossa, cortou de novo. Fazer o quê? Fazer um bico de seio durante Ah, a mama. entendi. Fazer o mamilo, pá, assim, a gente tem alguns enxertos de pele, alguns retalhinhos que a gente consegue criar um mamilo, né? Ou com preenchimentos mesmo. E temos que analisar bem como que tá essa paciente para ver qual a técnica usar. Mas tem sim. Uhum. É, Aqui, quem teve quimoide na cicatriz da cesárea tende a ter na cicatriz de silicone do peito?
Não, não, não. O queloide não quer dizer que você teve queloide num lugar que você vai ter em outro, né? Mas pode ser que você já tenha uma predisposição. Então, o que a gente vai fazer é o que a gente faz para todos os pacientes, mesmo aqueles que nunca tiveram queloide e nem têm predisposição. A gente usa tudo que existe de melhor para prevenir, mesmo em quem não tem predisposição. Então, a gente vai tentar evitar que aconteça de novo, mas não quer dizer que você vai ter de novo, de jeito nenhum. Uhum. É, a Ivana perguntou se o doutor atende pela Unimed e em qual clínica o doutor atende. Tá. Ivana, a gente tem a nossa clínica aqui em Maringá, que é o Espaço Itaplus, que é a nossa clínica, e hoje em dia a gente não atende convênios, né? A nossa consulta é só particular mesmo, Ivana. Uhum. A doutora Ana Letícia Nunes perguntou: até quantas áreas de Renuvium podem ser feitas na mesma cirurgia? Aí vai depender do porte da cirurgia, né? Vamos imaginar uma paciente. O que vai limitar é o tempo, né? O tempo que a gente vai levar. Então, se a gente consegue, às vezes a paciente precisa tirar gordura também, e mais aplicar o Renúvel, se a gente conseguir fazer tudo isso dentro de umas 6 horas, conseguimos fazer, né? Então, vai depender do tempo. Às vezes a paciente já fez lipo no corpo inteiro, está só com a flacidez, é mais rápido, a gente consegue fazer em mais áreas. Então, vai depender do tempo que a gente vai levar. Até 6 horas a gente consegue fazer sim. Uhum. Aqui a Tati falou: sou apaixonada pelo seu trabalho, doutor Eduardo. Parabéns pela live. Obrigado, Tati. Obrigado. A Natália quer saber: como saber se está no peso ideal para fazer abdominoplastia? Eu uso o cálculo de percentual de gordura, né? Então a gente faz um cálculo ou com dobras cutâneas, na nossa clínica a gente usa bioimpedância, então um percentual de gordura muito elevado, acima de 30, assim, a gente contraindica, né? Tem gente que usa o IMC também, pode ser uma medida, geralmente acima de 28, 27, a gente também contraindica. Aí a gente tem que vir para o peso normal. Aqui. Prótese texturizada pode ser colocada no plano submuscular? Sim, pode sim. Pode sim. A única que eu não usaria em plano submuscular, mas tem colegas que usam muito bem, é a de poliuretano, mas pode ser usado sim. Falaram até que tem uma moça no Nordeste que está fazendo cirurgia, tá testando a de poliuretano no submuscular, né? Diz que ela faz um trabalho. Só não sei quem que é. Não, na verdade, assim, já tem colegas que usam há bastante tempo já poliuretano em plano submuscular, né? Mas eu não tenho essa experiência, não, de poliuretano no submuscular. E para mim, pelo menos, eu não vejo uma vantagem para ele ser colocado nessa área, né? Mas tem colegas que fazem sim. Uhum. Obrigada, doutor. Flacidez na coxa, tem como melhorar? Exatamente. Aí é o assunto da live aqui e vai ajudar bastante, né? Na coxa, a gente pode tratar a região anterior de coxa, a bananinha da coxa, que é uma região onde muita gente tem problema de flacidez, principalmente pós-lipo, né? A bananinha da coxa, que é aquela gordurinha embaixo do bumbum, né, na região de trás, ali, na posterior de coxa, é uma região onde eu, principalmente, eu pelo menos, costumo não lipar, né? Geralmente eu não indico uma lipo ali, porque essa pele da bananinha da coxa, ela tem um poder de retração muito pequeno. Então, muitas das vezes, se você errar um pouquinho, limpar um pouquinho a mais do que precisa, vai ficar flácido e a pele vai ficar solta ali. Então, é uma área onde o Renuvium vai muito bem, né? Então, muitas pacientes que já fizeram lipo e tem uma flacidez nessa região, o Renuvium pode ser uma opção boa de trazer uma maior retração. E ele também pode ser usado na panturrilha, né? Para quem tem Sim, gordurinha. sim, você faz uma lipo, se bem que na panturrilha em si a gente usa o Vaser para fazer uma lipoaspiração de definição na panturrilha. A pele da panturrilha dificilmente fica flácida. Então, assim, se a paciente já tiver alguma flacidez ali, a gente já pensa em usar o Renuvium, mas geralmente só lipo com Vaser já é suficiente nessa área da panturrilha. Uhum. Aí eu tenho um amigo e ele tem um problema, ele tem a panturrilha muito grossa, gordura, e ele não gosta. E ele Uhum. quis diminuir isso. Sim, então, o Vaser diminui muito bem. A lipo tradicional já não conseguiria tratar muito bem a panturrilha porque ela acaba agindo mais na camada profunda de gordura da pele. E na panturrilha, a maior parte de gordura fica na camada superficial. Então, é uma região onde o Vaser veio para trazer uns bons resultados assim, para pacientes que têm a panturrilha ou o tornozelo ali mais gordinho. Uhum. E já que a gente tá falando de flacidez e do Renuvium, agora me veio na cabeça. Ele serve também para tratar as mãos das mulheres mais velhas e os pés que estejam mais. Sim. Então, aí mesma coisa que para o rosto, né? Internamente não, mas externamente ele pode ser usado sim, igual faz no rosto para estimular a retração de pele.
Mil benefícios. Sim, para flacidez é excelente. A Bruna perguntou, em casos de contratura, onde se troca a prótese, a recuperação é diferente? Precisa de cuidados especiais na recuperação? Depende do tipo de cirurgia que vai ser necessário para tratar essa contratura. Né? Se for só a retirada da cápsula doente, né, que é a cápsula contraturada, e troca do implante, geralmente vai ser uma recuperação muito parecida com a da prótese de mama. Não aquela recuperação, talvez, em 24 horas, que a gente faz hoje, mas uma recuperação rápida. Né? Agora, em muitos casos, também tem que já tratar uma flacidez, aí tem que fazer uma mastopexia, né? Então aí já a recuperação seria mais longa. Doutor, podia falar um pouco sobre a técnica de recuperação rápida, né? Hoje até postei um vídeo lá de uma siliconadona. Verdade. Como que funciona para as meninas entenderem? Tá cortando o áudio? Tá, um pouquinho, mas eu entendi a pergunta. Da prótese de recuperação rápida, né? Isso. Gente, a prótese de recuperação rápida, né? O mais importante da gente saber sobre isso é o quê? A prótese de recuperação rápida não é que a gente quer fazer que vocês se recuperem rápido, né? É um protocolo que já vem sendo desenvolvido por um médico americano há muito tempo, né? Quase 20 anos, mais ou menos, que ele padronizou e colocou vários passos na cirurgia de aumento de mama, né? Mais ou menos uns 70 a 80 passos que a gente tem que seguir. E fazendo esses 70, 80 passos, verificou-se que a cirurgia era, vamos dizer assim, impecável, praticamente muito limpa, né? E isso faz com que a cirurgia seja tão boa, tão limpa, tão sem lesão ao paciente, tão pouco traumática para o paciente, que a gente consegue, devido a seguir todos esses passos que fazem uma cirurgia muito limpa, muito atraumática, com pouco trauma ao paciente, oferecer uma recuperação rápida. Então, a recuperação rápida é decorrente de uma técnica, vamos dizer assim, praticamente muito impecável, né? Estou evitando usar a palavra perfeita, que isso não existe. Mas tem que vir de um protocolo muito bom, tudo muito certinho, uma cirurgia que não sangre, que não traga lesão muscular para o paciente, né? Que fazer tudo isso bem certinho, aí a gente consegue oferecer a recuperação rápida. Essa recuperação rápida é o quê? É mais ou menos a partir de 48, 72 horas, o paciente está fazendo de tudo já, né? Já está fazendo de tudo. Só não esportes e atividade física, que geralmente com 3 semanas, e uma atividade aeróbica até com 2 semanas já está fazendo. Mas movimentar os braços, pegar peso até 15 quilos, dirigir, trabalho, no máximo com 72 horas já está fazendo. Varia entre 24 e 72 horas, aí dependendo de cada paciente. É ideal para quem foi mãe há pouco tempo, né? Pode pegar o bebê no colo. Sim, então um bebezinho é até 15 quilos, uma criancinha até 15 quilos já pode pegar no colo, sim, sem problema nenhum. Bem interessante mesmo. A Flávia perguntou, doutor, para quem tem prótese subfacial com atividades físicas, malhando, consegue um resultado melhor e possível a prótese ficar mais marcada, um colo mais marcado? Se ela malhar, ela vai ter um colo mais marcado no subfacial? Não, né? O que vai deixar, o que mantém um colo marcado, né? Então vamos falar um pouquinho da estética da mama. Uma mama bonita, o que é uma mama bonita? Uma mama com colo, né? Um colo evidente, pode ser mais evidente, mais marcado ou menos, mas tem que ter uma marcação de colo e as cleavage lines, né? As linhas de decote marcadas, né? Que é o espaço entre as mamas. Tá? O primeiro ponto, né? Antigamente achavam que para a gente conseguir isso, a próstata tinha que estar sempre acima do músculo e grandes volumes, né? Só que isso hoje já não se sustenta, porque a gente sabe que próteses grandes e acima do músculo têm uma tendência maior a não manterem a posição. Ou seja, elas abaixam, aí perde o colo, e elas afastam, aí perde a linha de decote. Aí as pacientes só conseguem colo e linha de decote com uma roupa que faça isso, um sutiã que faça isso. Sem sutiã, começa a abaixar e afastar, perdendo colo e linha de decote. Então, hoje a gente sabe, para a gente conseguir essa marcação de colo e uma linha de decote, a palavra-chave não é volume e nem acima do músculo, pelo contrário. É o duplo plano que a gente usa e próteses que sejam estáveis. Então, a palavra-chave é estabilidade. A prótese tem que ficar no lugar que a gente quer, presa ali, sem mexer nem um pouco. Né? Tanto que a gente fala que com a técnica que a gente usa do grip plane, que meu amigo lá de Camboriú que
desenvolveu o Thiago Cavalcante, a gente consegue fazer com que o músculo agarre a prótese de uma maneira que ela não saia mais do lugar. A gente consegue oferecer até uma certa independência do sutiã para a mulher, ou seja, ela vai tirar o sutiã, a prótese vai estar do mesmo jeito do que tivesse como. Vai deitar, o peito não vai para o lado. Então a prótese fica estável no lugar. Com a prótese estável, ela não abaixa, mantém o colo, ela não afasta, mantém a linha de decote, tá? Então, não, né? Não quer dizer que isso vai ser verdadeiro, não. Da pergunta dela, pelo contrário, até. Outra coisa que influencia na prótese ser mais ou menos evidente é a quantidade de mama que a paciente já tem. Quanto mais mama natural da paciente ela tem, comparado com uma paciente com a pele muito fininha, seca, marca menos, né? Quanto mais fininha e mais seca for a região da mama da paciente, mais marcado fica esse implante. Uhum. Então, esse Grip Play, ele é é o sutiã interno? O sutiã interno é uma das coisas que faz parte dele. É uma das coisas, sim, né? Que daí é o que vai fazer evitar o músculo vai grudar na prótese, vai segurar a prótese. Isso aí é uma técnica cirúrgica, que é o grip plane que faz isso, né? Que são detalhes técnicos. E o sutiã interno é a sutura especial que a gente faz para formar algo como se fosse um aro de sutiã, com fio especial, com fio farpado, que vai dar um pouco dessa sustentação inferior, que não é só o sutiã interno que dá, né? Ele é uma das coisas. Então, o grip plane, uma das coisas que faz parte dele, sim, é o sutiã interno. Nossa, então depois dessa live as meninas já vão chegar com a listinha. Eu quero Grip Plane, sutiã É, interno, e recuperação rápida. bem exigentes. A V. Souza falou pro doutor operar em Curitiba, que ela ama os seus resultados. Eu gostaria, mas até aqui em Maringá tá complicado, já as nossas cirurgias estão para setembro já, então só se eu só tivesse um clone meu. Quem sabe futuramente, né? Né, vai saber, né? É, a Paula perguntou se o Renúvio realmente é a promessa para a melhora da flacidez. Sim, quando bem indicado, sim, claro, né? Ele não é assim o resolve tudo da flacidez, mas é uma opção que a gente tem hoje de oferecer um tratamento muito eficaz para a flacidez, que fica ali entre os tratamentos estéticos, né, que fazem sem invasão nenhuma, que são muito bons também, mas tem um resultado inferior, por exemplo, a uma retirada de pele, que envolve grandes cortes, e o Renuvo fica ali no meio termo, entre a retirada de pele com grandes cortes e os tratamentos estéticos menos invasivos. Uhum. Comente sobre próteses grandes. Essa aí é eu que É a pedi. pergunta que você falou, né? Então, Mari, o que eu falo sobre próteses grandes? Então, como hoje, quase todos os meus pacientes, eu gostei muito dos resultados desse grip plane, porque ele mantém a prótese no lugar. Então, o paciente passa 2, 3, 4 anos, a prótese está no lugar, deita, não vai para os lados. Nós temos que respeitar os limites anatômicos da paciente, né? Então, a gente tem uma série de medidas que a gente tira do tórax da paciente, que é chamado de high five, ou top 5, assim, se a gente fosse fazer uma tradução em português. E essa análise, que é uma análise científica do tórax da paciente, vai nos mostrar um tamanho ideal para a gente colocar na paciente sem que force as estruturas da paciente, né? Então, se a gente faz essa avaliação em você, marida lá, que o tamanho máximo que o seu tórax vai suportar é 300, a gente pode usar, às vezes, um pouquinho mais, um 320, ou um 270, mantendo um resultado muito bom. Se a gente deu lá 300 e a gente tenta colocar um 450, 500, a chance dessa prótese perder estabilidade e você perder resultado é muito grande, né? Então, o grip plane, às vezes, a gente não consegue colocar próteses tão grandes, né? Mas, lógico, isso vai depender de cada tórax, né? Tem tórax que a gente mede, dá 400, dá 400 e pouco, né? Então, varia de cada um. Ah, Eduardo, eu coloquei a prótese, quero esperar uns 3, 4 anos e trocar por uma maior. Dá para a gente fazer isso mantendo essa estabilidade? Aí outra história, né? Na troca, como tudo já ficou cicatrizado e essa estrutura, esse espaço que a gente fez para a prótese ficou mais forte, aí pode ser que a gente consiga aumentar sim. Mas no aumento primário, a gente respeita muito assim a anatomia que dá nessa análise que a gente faz, que chama high five. Mas é só... Pode ser se tiver já essa estrutura ou uma pessoa que já tinha prótese, né? Pode também? Não sei Se a sobre... pessoa já. Sim, se a pessoa já tinha prótese, a gente. Aí depende onde está essa prótese. Se está por cima do músculo, aí tranquilo, né? Se já está debaixo do músculo e perdeu sustentação, aí é uma reconstrução bem mais complicada, bem mais difícil. Mas é possível, mas é mais difícil.
Interessante isso. E mais uma pergunta ainda. E as próteses grandes, assim, podem fazer no tórax ali, né? Que fica perto do osso, né? O que pode E, acontecer ali? pensando no ponto de vista aí submuscular, que ela vai ficar em contato com o osso, né? Pode ter um pouquinho, a gente chama de erosão óssea, pode afinar um pouquinho as costelas, pode fazer muita pressão na musculatura, deixando a musculatura mais fina, na pele também, né? Mesmo no duplo plano tem uma parte que é debaixo da pele, né? E forçar, igual eu falei, as estruturas que dão sustentação à prótese e fazem esse grip plane. Forçando essas estruturas como se fossem os pilares de um prédio, né? Se você faz eles mal feito, daqui a um tempo esse peso pode fazer tudo desabar, né? Na hora que desaba, o peito baixa, perde colo, afasta, perde linha de decote. Obrigada, fiquei triste. Eu tenho que analisar caso a caso, né? Mas assim, é difícil às vezes. Mas o que eu falo para os pacientes, se o objetivo é colo e linha de decote marcada, a gente consegue isso mesmo com próteses pequenas. É, a Juliana perguntou: quem tem flacidez no seio, é melhor colocar a prótese em cima ou embaixo? Hoje em dia eu tento usar todas as minhas próteses com esse grip plane. Então no grip plane a gente envolve já o duplo plano. Então o que é o duplo plano? Mais ou menos 70, 80% da prótese fica abaixo do músculo e na parte inferior, né, fica por cima do músculo, coberto pela glândula daí. E pode ser feito inverso também? Tipo, a prótese ficar embaixo por baixo e em cima por cima? Sim, sim. Tem uma técnica de um colega que faz dessa maneira. Faz dessa maneira. Ele cria um espaço para colocar, abre o músculo no meio, coloca a prótese dentro do músculo a parte inferior e por cima do músculo a parte superior do implante. Tem. Interessante também, porque aí fica mais marcadinho, né? Então, só que aí, às vezes, muitas vezes, a gente não consegue dar a mesma sustentação. Né? Então, o esquema do colo marcado ali no decote é sustentação. E essa técnica não mostrou, pelo menos para mim, uma sustentação maior que o rear plane. Então, eu ainda prefiro ao contrário. Sustenta mais. A Natália perguntou: tendo fazer uma cirurgia com prótese futura, a prótese pode atrapalhar na amamentação? Não, não, uma prótese de mama não atrapalha na amamentação, não, né? A prótese é colocada, igual eu falei, no duplo plano, lá embaixo da musculatura, e sua glândula está acima, você pode amamentar normalmente. Ainda sobre mastopexia, mastopexia com prótese, qual a distância que deve ter entre as mamas? Mama fica afastada? Não, né? A gente fazendo o grip plane, a gente quer o quê? Aproximar as próteses, deixar um colo bem marcadinho, né? Se por acaso com a prótese não é suficiente essa aproximação para fazer o decote, para fazer as cleavage lines, a gente faz com gordura. A gente pega um enxerto de gordura de alguma área e diminui esse espaço entre as mamas para elas ficarem mais juntas. Pode ser feito já no mesmo momento, junto com a máscara, ou pode ser feito só o enxerto depois, em outro procedimento menor, né? Mas é possível sim. Uhum. A Vânia perguntou: o Vaser pode ser feito com sobra de pele no abdômen? O phaser pode ser feito no abdômen, só que ele não vai tratar a sobra de pele e a flacidez, né? Aí seria o renúvel. Então a gente faria Vaser lipo e depois faria o renúvel daí para tratar a flacidez. A Giovanna falou: não tenho flacidez, posso fazer só lipoescultura? Será que fica bom? Sim, se você não tem flacidez, com certeza vai ser indicação, vai ser só liposcultura mesmo. A Flávia falou: eu fiz enxertia preenchimento nos lábios com gordura do meu corpo, no mesmo dia que fiz a mamoplastia, porém absorveu tudo. O cirurgião me deu a opção de refazer novamente. Será que fica? É bom tentar fazer novamente, sim, né? Porque a gordura é um excelente preenchedor, né? Um excelente preenchedor. Ela tem sim uma taxa de absorção, mas geralmente a gente sempre aplica um pouco a mais do que quer na área, porque a gente sabe que tem uma taxinha de reabsorção. Enxertos menores, como de lábio, né, como vai menos quantidade, por exemplo, comparado com um músculo, um bumbum, por exemplo, um peitoral, geralmente a taxa de absorção é menor. Né? Então a chance de pegar dessa vez é bem maior. Eu faria de novo, sim. Uhum. Quanto que pode ser enxertado no bumbum de gordura? Varia pelo tamanho dois fatores, o tamanho do quadril da paciente
e a flacidez de pele da paciente. Nesse caso, quanto mais flácida a pele, cabe mais gordura, porque ela estica mais, né? Quanto mais dura e mais firme a pele, geralmente cabe menos gordura. Então, a chance de absorver mais gordura é em quem tem menos flacidez? Ah, eu entendi que você tinha perguntado quanto que cabe de gordura. Eu Né? Quanto perguntei, mas daí veio essa outra dúvida. Não, não, não. De absorção, não. A taxa de absorção ela é muito variável. Até os estudos mostram uma taxa de 20% a 80%. Então, ninguém nem sabe ao certo qual é a melhor técnica para evitar essa absorção, qual o melhor jeito de preparo da gordura para evitar essa absorção, né? Então, é algo assim que ainda não está bem definido. Mas a gente só sabe que tem, e aí a gente, sabendo que tem, a gente sempre põe um pouco a mais para evitar que fique muito pouco, né? Só que, lógico, o encher de gordura no bumbum vai se comportar como qualquer gordura no seu corpo. Ou seja, depois da cirurgia, se você emagrecer, você não perde, mas ele diminui. Se você engordar, ele aumenta de novo. E se você faz, depois engorda e fica maior ainda. Uhum. A Elise perguntou, só com abdominoplastia posso ter um pouco de definição no abdômen? Sem lipo, não. Sem lipo, não. A não ser que você já tenha um abdômen bem durinho, bem marcado e tenha só uma sobra de pele em cima, com uma pele já bem fina. Aí sim. Mas se tem gordura e flacidez, aí não. Teria que tratar a gordura também. A Closer perguntou, qual modelo de prótese marca mais? Modelo, mais uma vez, o que faz a prótese ficar marcada, gente, não é modelo de prótese, não é tamanho de prótese, é estabilidade da prótese. Para ela ficar marcada, ela tem que ficar no lugar. Ficando no lugar, você vai ter sempre uma linha de decote e um colo marcado. Independendo do tamanho da sua prótese, independendo do modelo da prótese, né? Próteses anatômicas marcam muito bem. O pessoal acha que prótese anatômica não dá colo. Dá sim, um colo bem marcado, bem bonito. Claro, com uma transição mais suave do tórax para a mama, mas marca muito bem desde que a prótese fique estável. Então, o segredo para o colo marcado e para a linha de decote é estabilidade. Ela ficando estável, você vai ter sempre esse resultado, né? Às vezes uma prótese, por exemplo, subglandular ou subfacial de 500 ml numa paciente pequena, colocou, pele esticou, ficou bonitão no começo, só que vai passando o tempo, infelizmente a nossa pele, pouquíssima gente tem uma pele tão boa, consegue segurar um peso grande do implante, né? Infelizmente, né, a gente não consegue suportar. Claro que tem mulheres que conseguem, né? Tem peles bem firmes, mas via de regra, não. Aí a prótese começa a baixar, né? Então aquele resultado que estava bonitão no primeiro ano já não está tão bonito, lá no terceiro ano já está mais baixo e perdeu o colo, afastou um pouco, perdeu o decote e só consegue recuperar isso com o uso de sutiã ou alguma roupa que traga a mama para o meio. Em relação àquele teste que faz colapso, né? Seu lápis embaixo do peito ou você tá caído. Isso é real? Porque eu dei uma pesquisada na internet e daí eu fiz essa postagem. Só que daí, pô, vários cirurgiões concordaram, só que teve um que discordou, daí eu queria saber, tá certo ou não? Não, não totalmente, né? Não totalmente. Assim, a gente tem dois tipos de queda de mama. Da glândula, né? A gente vê se a glândula está caída, ou seja, só a glândula passa abaixo do sulco mamário, e quando tem uma queda do mamilo e da glândula, ou seja, o mamilo e a glândula estão ou no nível ou abaixo do sulco mamário, né? Muitas vezes a pessoa consegue colocar um lapisinho ali, mas a mama está toda lá em cima. Né? Então depende, teríamos que avaliar para saber. Eu não usaria isso como um método, não. Né? São outros métodos que a gente usa aí, clinicamente falando, para avaliar se a pessoa tem lactose ou não. Uhum. A Milena perguntou como é a técnica do sutiã interno. Após a cirurgia com essa técnica, é necessário utilizar o sutiã? Sim, gente, sim. Com essa técnica que a gente faz, vamos imaginar uma prótese primária, né? Uma paciente que não fez retirada de pele, só colocação de implante, né? A gente até usa um sutiã, né? Hoje na prótese primária, né? Até já mandei fazer uns sutiãs novos, só que é um sutiã diferente, né? Como a gente quer que o paciente se movimente, levante os braços, então é um sutiã que você tem que colocar por cima, como se fosse um top decotado, né? Então o sutiã vai ser mais para dar uma segurança para a paciente, né? Do que para segurar o implante, porque o implante que vai estar segurando ele é o grip plane, né? Não é o sutiã. O sutiã a gente vai usar, tanto que a gente até mudando agora, não vai ser mais aquele sutiã cirúrgico que abrem na frente, isso para prótese primária, tá, gente? Não para mastopexia ou redução de mama.
Vai ser um sutiã que põe por cima, igual um top, assim, para a paciente lembrar de se movimentar, que a gente pede uns exercícios de alongamento muscular nessa técnica, né? E é mais para dar um conforto e uma segurança para a paciente, né? Que no começo, quando coloca implante, tem uma sensação de que não é algo seu, que pode cair, né? Essa sensação é estranha. Então é mais para isso, para evitar essa sensação. Mas não é o sutiã que vai estar segurando o implante, pelo contrário, né? Tem muita gente que pergunta, Eduardo, mas se eu mexer os braços, não vai abrir meu corte com essa técnica do grip plane que a gente usa? Não. Porque a prótese não vai fazer peso nenhum na sua pele, né? Então, sua pele, esses dias eu até postei no Instagram uma cicatrizinha, geralmente elas ficam bem, bem fininhas, né? Bem fininhas, mesmo pacientes se movimentando e voltando à rotina normal. Nossa, Por quê? Porque não tem peso na pele. Não tem peso na pele. A prótese está sustentada pelo plano que a gente criou. eu tenho uma curiosidade. Eu coloquei a prótese há 7 anos no plano submuscular e eu nunca usei sutiã. Eu odeio usar sutiã. E não caiu 1 centímetro. Tipo, a cicatriz aqui não existe nada para baixo. Viu Então, só, então? Então, foi uma prótese que foi bem estruturada. É uma prótese bem estruturada, ela mantém a posição, assim como você falou. 7 anos está mantendo a posição. Claro, né? Muitos pacientes é mais fácil dessa estruturação, em outros é mais difícil, depende do tipo de tórax, tipo da glândula mamária. Então não é apenas, vai fazer assim, vai estruturar. Não, são vários, tem vários detalhes que a gente tem que analisar para ver se é possível essa estruturação. Mas o seu exemplo é isso aí, uma prótese bem estruturada, ela mantém a posição independente do tamanho. O que a gente fica às vezes com receio é de querer pôr muito grande, que vá além dos limites que a musculatura da paciente suporta, e aí perde a estruturação, ela afasta e perde resultado. é verdade, esse é meu medo. É, aqui perguntar. Ah, não, falaram. Depois que eu tiver meu nenenzinho, já quero dar um up no bumbum. Como é o nome da técnica para marcar melhor? A Kênia perguntou. É grip de pegada, né? Grip é pegada em inglês, alguma coisa assim, né? Grip plane, é o plano pegado. Assim, né? A gente fala que o músculo pega a prótese e não deixa ela sair do lugar. Grip é G-R-I-P, plane de plano, né? Uhum. A Iris perguntou: tenho muita curiosidade sobre a gordura que tenho do lado da mama, abaixo da axila. Dúvida. Isso é pura gordura ou pode ser algum tecido mamário? Tenho essa dúvida, pois quero fazer mastro e tirar a gordura. Esse prolongamento da mama, esse prolongamento axilar, na maioria das vezes é só gordura. Então, um dos acabamentos que a gente diz das cirurgias mamárias é essa lipoaspiração lateral para criar o side boob, que a gente fala, que é aquela marquinha da mama na lateral, né, que fica legal, às vezes com um decote aqui do lado, para ver o desenho da lateral da mama. Então, se a paciente tem um excesso de gordurinha ali, isso faz parte do acabamento das nossas mamoplastias. Então, a gente retira, e igual aquela gordurinha que tem aqui na prega axilar, que tem aqui na prega axilar, também a gente acaba tirando nas cirurgias mamárias para dar um acabamento melhor. E essa gordurinha é tirada com laser também? Dificilmente a gente precisa usar o laser, mas a gente pode usar. Se a gente já estiver usando na lipoaspiração de uma paciente que às vezes vai fazer uma lipo com prótese, a gente usa sim. Interessante, que eu tava pensando, no dia que eu for fazer, eu vou solicitar que seja Passar tudo com laser, isso aí. Fica menos roxo, menos inchado, né? Então uma recuperação bem melhor. O laser quase não fica roxo o paciente. Nossa, eu acho que o dia que eu for uma futura paciente de novo, eu vou ser tão exigente, os médicos vão me odiar. Que agora já conhece tudo, né? A Juliana falou, então se fizer uma lipoenxertia e o corpo absorver a gordura, pode ficar com uma nádega maior que a outra? Pode. Se por acaso der o azar de absorver mais de um lado que do outro, pode, né? Pode sim. Certeza isso. E na mama também pode acontecer isso? Quando faz essas linhas de... Quando a gente faz as linhas de clivagem, é uma quantidade pequena de gordura. Então, se absorver um pouquinho mais do que do outro, é 30, 40, 50 ml no máximo só que a gente põe, geralmente, né? Então, não dá muita diferença, né? Agora, um aumento mamário com gordura, uma paciente que não quer pôr prótese, quer aumentar o peito com gordura, aí sim, às vezes uma absorção a mais de um lado que do outro pode dar uma diferença de volume. Já das linhas de clivagem, não, porque é uma quantidade muito pequena. Uhum. E a paciente, por exemplo, ela já tem o peito dela, né, de silicone, ela pode fazer essas linhas de clivagem ou não? Pode, com cheiro de gordura, se a prótese estiver bem estabilizada no lugar, né, uma prótese que não se move,
né? Pode sim. Agora, se é uma prótese que quando deita vai uma para cada lado, aí não adianta. Tem que fazer um novo procedimento para estabilizar as próteses. Uhum. A Flávia, para quem tem a técnica subfacial e dual plane, o que pode ser feito para manter a sustentação além do uso do sutiã? Não, ou é uma ou é outra aí. Na subfacial, por exemplo, na dual plane, a gente fazendo a dual plane com esse grip plane, você não vai precisar de nada, né? É a técnica que vai te dar essa sustentação. Já na subfacial é complicado, porque você depende só da sua pele para segurar o implante. Tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer, né? A gravidade, infelizmente, não só a gravidade, a prótese no plano subfacial, o subglandular, a pressão da prótese sobre os tecidos mamários que estão acima faz eles ficarem mais finos, né? Então a pele vai ficando mais fina, estica mais, então sofre muito mais os efeitos aí desse peso, né? A glândula vai atrofiando. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer para melhorar a sustentação nesse plano, não, porque a gente depende só da pele. Uhum. E aqui, claro, você deve fazer mastopexia quando houver flacidez, mesmo colocando prótese. Exato, isso aí. A mastopexia, que é a retirada de pele, excesso de pele, ou tratamento da flacidez da mama, é feito quando tem esse excesso de flacidez, e porque a prótese não resolve flacidez, né? A prótese resolve falta de volume, né? Se a pessoa tem uma flacidez verdadeira, uma ptose verdadeira de mama, aí tem que associar a prótese, muitas vezes, né, com a mastopexia e o lift mamário. Pacientes que já têm uma grande quantidade de tecido mamário, uma boa quantidade de tecido mamário, pode às vezes fazer também uma mastopexia sem prótese, né? Nada impede também. E dá para fazer também em 2 etapas, né? O que o doutor acha disso? Também em 2 etapas. Depende da mama muito grande, paciente que tem uma mama grande, que eu acho que eu vou tirar mais de 300 gramas de glândula da paciente, aí eu já prefiro fazer em 2 etapas. Reduzir, levantar e depois pôr o implante, né? Ou mamas muito diferentes uma da outra, né? Ou muito caídas, né? Tudo nos extremos, assim, a gente prefere fazer em 2 etapas. Ou pacientes que já fizeram várias cirurgias, né? Então já é uma quarta ou quinta vez que faz cirurgia de mama e não está conseguindo um resultado satisfatório, a gente também prefere fazer em 2 etapas. Uhum. Perguntaram aqui sobre hernia incisional, se pode ser corrigida na abdominoplastia. Se tiver na região que a gente vai tratar, sim. Uhum. Para troca de prótese, no caso de tamanho, a recuperação pode ser rápida também? Vamos imaginar assim, se a paciente tem uma prótese debaixo do músculo, perdão, no duplo plano, que está estabilizada, não se move, só quer trocar por uma maior, aí sim. Uhum. Quando tem uma mudança de plano, debaixo da glândula para debaixo do músculo, aí temos que ver caso a caso. Mesmo com mastro, ainda tem muita glândula. O que fazer para marcar o colo com a nova cirurgia? Reduzir a sua quantidade de glândula. Deixar afinar a sua glândula, deixar ela mais fininha, né? Perguntaram como funciona o pós-operatório e as fitas de bandagem. Mas depende de qual procedimento, né? Em cada procedimento tem um tipo de uso das fitas e objetivo e do pós também. Aí depende do procedimento. Perguntaram qual a correção para simastia. Para quê? Para simastia. Essa é uma pergunta complicada. Simastia, ela pode acontecer de 2 formas. O paciente já nasce, né? E às vezes não tem prótese de mama, o peito é pequeno e a gente tem que ver isso no exame, né? Porque a paciente já nasce com isso. Ou às vezes um resultado de próteses muito grandes, né? Tem bastante casos aí de moças, modelos que colocam próteses grandes e fica com um peito encostado no outro, parecendo um bumbum, vamos dizer assim. A correção é bem complicada, é um desafio, sabe? É bem difícil de corrigir. Tanto aquela que a paciente já nasce é até um pouco menos complicada do que a que é feita por próteses grandes, mas as duas são bem difíceis. São um tratamento bem complicado. Uhum. Mari, deixa eu só te avisar aqui, Mari, que está em 45 segundos, Mari. Então a gente continua outro dia, né? Pode ser, gente. Eu tô avisando aqui que começou a contagem regressiva. E aí a gente marca outro dia para voltar com os assuntos aí. Pessoal que tiver mais dúvida de algum outro assunto que seja, a gente pode conversar, sim. Então, doutor, deixa salvo, que daí depois eu vou baixar e vou repostar aqui. No Pode final, deixar, gente. vai salvar lá. Não é difícil. Deixa comigo, deixa Tá comigo. bom? Valeu, pessoal. Boa Boa noite para noite. todo mundo. Até, tchau, tchau.